Coríntios, capítulo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Apenas o versículo 4, por enquanto. Vamos ler outro texto. Eu quero falar sobre as armas espirituais que nós dispomos, que nós usamos. E o texto diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas e anulando nós sofismas. Então, nossas armas não podem ser carnais, porque o nosso inimigo não é carnal. O apóstolo Paulo fala em Efésios 10, 6:10, que a nossa luta não é contra o quê? Não é contra carne ou sangue, ou seja, não é contra o ser humano, não é contra o gênero humano. E ele diz mais: a nossa luta é contra principados e potestades, contra as hostes da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, a nossa luta são contra demônios, entidades espirituais que atuam nos filhos da desobediência. Nossa luta é contra a potestade do ar, é contra aquele que é invisível, é contra aquele que nossos olhos não vêem, nossas mãos não tocam. A nossa guerra não é contra o marido, contra a esposa, contra o filho, contra o pai, contra o irmão, contra o vizinho, contra o colega de trabalho, o patrão, o empregado. Não, é quem está por trás. Nós temos que ver, discernir o que está por trás, o que está operando, o que está agindo. Porque Satanás, um dos seus métodos é não aparecer. E hoje em dia parece que as pessoas vivem como se Satanás não existisse. O apóstolo Paulo diz: nós conhecemos os seus ardis. Satanás, ele é astuto, Satanás está operando, Satanás está agindo, Satanás, ele não para. E nós temos que guerrear contra ele, temos que guerrear e lutar contra as ações malignas, contra as nossas vidas, aos levantes do inferno contra as nossas vidas. Temos que discernir e temos que lutar. E temos que lutar com armas espirituais. Ninguém vence Satanás no grito, viu, irmão? Quem dá o grito mais forte, mais alto, vai vencer o capeta. Capeta não tem medo de grito. Ninguém vence Satanás no murro. Você pode ser forte, ter um murro forte, viu, irmão? Ser lutador de karatê, jiu-jitsu ou qualquer outra arte marcial, mas Satanás não tem medo disso. Satanás não tem medo de revólver, de ponto .50, metralhadora, canhão, míssil, não. Satanás não tem medo do teu intelecto, da tua influência, das tuas amizades, do teu poder de convencimento. Ele não tem medo disso. Não é assim que se vence Satanás. E nós muitas vezes estamos vivendo dentro de uma ação maligna. O diabo muitas vezes está se levantando, está agindo, está operando. E nós temos que ir para o contra-ataque, irmãos. Não podemos deixar que o diabo faça o que ele quer. Não podemos viver como se ele não existisse. Nós temos que lutar. A Bíblia é clara, a nossa luta é contra ele. A nossa guerra é contra ele, a nossa batalha é contra ele. O apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais,
mas são o quê? Espirituais. Perdão, não diz assim não, né? Diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, sim o quê? Poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nós sofismas. Então, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. São poderosos em Deus para anular o sofisma, as meias verdades. É uma arma poderosa, armas poderosas que nós temos. Eu quero falar aqui sobre estas armas que dispomos. E muitas vezes nós não usamos diante do embate, diante das guerras, diante das adversidades, diante dos problemas, diante dos levantes malignos. Existem armas poderosas e nós temos que utilizá-las, armas espirituais que nos foi dadas por Deus. Amém, queridos? Eu quero meditar nessas armas com você em 2 Crônicas, capítulo 20. Aleluia. Do versículo 1 em diante, texto bem conhecido, eu já preguei várias vezes, mas a Bíblia, ela é tremenda, irmãos. Amém, amados? A Bíblia, ela é viva. Ela não é qualquer livro que se esgota. Cada vez que você lê, algo salta, algo é revelado, algo é dito, é entendido de forma diferente. Você pode ler o mesmo texto a vida inteira, todos os dias. Deus sempre vai ter algo, você nunca vai esgotar, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, divide alma e espírito, juntas e medulas, e é própria para discernir os propósitos do coração do homem. A palavra do Senhor é digna de toda aceitação. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, luz para meus caminhos, os teus estatutos. Enviou as tuas palavras e os curou. Essa é a palavra de Deus. E aqui a história é bem conhecida. Foi quando Josafá se encontrou cercado por 3 nações que se juntaram e foram contra ele. Diz aqui o texto: depois disto, os filhos de Amon e os filhos de Moabe, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Esses já estão em Azazon Tamar, que é em Gide. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. A primeira arma espiritual que Josafá usou e que nós temos que usar é a busca a Deus. Amém, queridos? Era muito comum, quando uma nação atacava a outra, a nação que estava em ataque buscar outro reino, outra nação, uma ajuda em outra nação, para fazerem uma aliança e guerrear contra esse inimigo e serem salvos. Mas Josafá não busca ajuda no Egito, não busca ajuda em outra nação. Josafá busca a ajuda de Deus. Amém, queridos? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez céu e terra. É do Senhor que vem nosso socorro. Então a primeira arma que nós dispomos, que temos que usar, é a busca a Deus. Tem pessoas que para buscar a Deus em último lugar. Busca a ajuda de uma pessoa, de outra, busca a ajuda de alguém, não esquece de Deus. Aí por último, quando nada dá certo, busca a Deus. Busque a Deus em primeiro lugar. Busque a Deus
o mais rápido possível diante da adversidade, porque Ele sempre tem uma saída, Ele sempre tem uma solução, Ele sempre tem um escape, Ele sempre tem um meio, Ele sempre tem uma porta. Nossos recursos se esgotam, mas os recursos de Deus nunca se esgotam. Ele tem um meio. Você pode estar numa luta, numa adversidade. Eu quero dizer a você, querido, Deus tem um meio para te abençoar. Deus tem uma resposta, Deus tem uma saída. Segundo lugar, ele apregou a um jejum. Hoje em dia as pessoas não jejuam mais. Se fosse nos perguntar aqui, quando foi a última vez que você jejuou? Quando foi a última vez que você se consagrou em um jejum ao Senhor? Jejum é arma contra Satanás. Jejum é arma de vitória. Nós temos essa arma que é o jejum. A Bíblia fala de um homem que tinha um filho que era possesso. E aquele demônio era um espírito de morte. Jogava o seu filho no fogo e na água. E ele vinha emagrecendo, não comia e vinha definhando. Aquele homem ouviu falar de Jesus, pegou o seu filho e levou até Jesus. Ao chegar lá, Jesus não estava. Jesus estava no monte, com Pedro, Tiago e João, um monte que ficou conhecido como Monte da Transfiguração, porque ali apareceu Elias e apareceu Moisés. A Bíblia diz que suas vestes, as vestes de Jesus ficaram alvas, transparentes, e Pedro, não sabendo o que dizer, diz: olha, faz 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés. Mas ali era apenas uma revelação, era uma unção que Deus estava derramando ali, era um agir de Deus ali. E enquanto Jesus estava no monte, lá embaixo, os discípulos estavam tentando expulsar o demônio daquele menino, mas não podia, eles não tinham autoridade, o demônio não saía. E como é frustrante isso, já passei por isso, irmãos. Pessoa endemoniada, e você ficar ali horas e horas, sai, e o bicho não sai, há uma resistência, há uma ação maligna ali, e você tem que guerrear, entrar naquela peleja para expulsar aquele demônio, porque a guerra é grande, e os discípulos estavam no meio dessa guerra. Demônio sai, eu te esconjuro, sai da vida desse jovem, mas o demônio não saía, até que Jesus desce do monte, vê o alvoroço, dá bronca em todo mundo. O pai do menino vai até Jesus e diz: Senhor, se tu podes, me ajuda. E Jesus diz: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Amém, queridos? Tudo é possível ao que crê. E a Bíblia diz, ele diz, o homem diz: Senhor, então me ajuda na minha incredulidade, na minha falta de fé. Jesus repreende o demônio, o rapaz cai como morto, Jesus o levanta e o restitui são ao seu pai. Depois que acontece tudo isso, que está só Jesus e os discípulos indagam o mestre e diz: ô mestre, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Mas Jesus diz: existem castas de demônios que só saem com jejum e com oração. Então, uma das nossas armas espirituais é o jejum. Amém, amados? Está com uma causa impossível, vai jejuar. Está com um problema familiar, vai jejuar. Vai jejuar, é uma consagração, é uma arma que Deus nos deu para obter vitória contra Satanás. A terceira arma está aqui na continuação do texto. Diz assim, olha, ele apregou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Terceira arma é o congregar, é a união, é a unidade. Jesus expulsava demônios, aí disseram que ele estava expulsando demônios pelo dedo de Beelzebu. Aí Jesus diz: como é que Satanás expulsa o próprio Satanás?
Se Satanás está expulsando o próprio Satanás, é um reino dividido. E o reino dividido não prospera. Claro que Jesus não estava fazendo isso. Era o dedo de Deus, era a mão de Deus ali, porque era chegado o reino dos céus para aquela geração. Então, um reino dividido não prospera, irmãos. Se você quer vitória na tua vida, você tem que estar no meio da congregação. Você quer ter vitória na tua família, tem que haver unidade na família. Tem que haver unidade no lar, tem que haver unidade no ministério, tem que haver unidade, o congregar do povo de Deus. Estar aqui não é um evento, não é um lugar para você estrear sua roupa nova, não é um lugar para você apenas fazer amizades, não é um lugar para você espairecer, porque tem pessoas que usam a igreja como uma terapia. Eita, é muito bom. Tem pessoas que frequentam aqui, às vezes, né? Vem de mês em mês, de 15 em 15 dias, de 6 em 6 meses. Tem pessoas que vêm por terapia, sabia disso, irmãos? Só para aliviar, só para ouvir os louvores, receber a oração, ouvir a palavra, aí ele se alivia. Aí fica 2, 3, 4 meses, aí vem de novo, aí se alivia um pouquinho. Não, queridos, o congregar aqui, ele tem que ser constante. O congregar aqui, ele é poderoso. Só o fato de estarmos aqui, pode ser que nós nenhuma cura hoje, nenhuma libertação, não haja algo que evidencie o poder de Deus, mas só estamos aqui juntos, alguma coisa está acontecendo, porque quando a igreja se junta, isso aqui é poder, isso aqui é poderoso. Não deixe de congregar, como é o costume de alguns, sabendo que aquela hora é chegada. A Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce sobre a barba e vai até a gola da veste de Arão. É como um orvalho no monte Hermon. E ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida eterna. Estamos aqui e Deus já está ordenando a sua bênção sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui, é arma de vitória. Temos irmãos que possamos compartilhar nossos problemas, nossas lutas, pedir oração, estarmos juntos, chorar com o que chora, se alegrar com o que se alegra. Amém, irmãos? Está alguém triste? Ore. Está alguém feliz? Cante louvores. Amém, queridos? Então, essa terceira arma de vitória é o jejum. E continua aqui no versículo 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, não és tu que dominas sobre os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há que te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante de teu povo de Israel, e não a deste para sempre a tua posteridade, a Abraão teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao seu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, cujas terras não permitisse a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não as destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém, queridos? A quarta arma de vitória é a oração. Josafá se coloca em pé no pátio, na casa do Senhor, no templo do Senhor, na parte externa, e ali ele faz uma oração.
Ali ele clama, essa arma poderosa que nós temos, que é o clamor, que é a oração. Amém, queridos? Teve uma rainha da Inglaterra que disse que preferia lutar contra exércitos bélicos de guerra do que lutar contra um homem de joelhos. Um homem de joelhos, uma mulher de joelhos é algo muito poderoso. Tiago diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Sabe qual é o problema? Que muitas vezes nós não confiamos no poder da oração e não utilizamos esse acesso à pessoa mais influente desse universo, que é o nosso Pai, que é o nosso Deus. Você vê que Jesus não ensinou as pessoas a cantar. Não tem Jesus ensinando o povo a cantar. Quando vocês forem cantar, canteis assim. Não tem isso. Jesus não ensinou ninguém a pregar. Não tem esse versículo dizendo, quando vocês forem pregar, pregareis assim. Mas Jesus fez questão de nos ensinar a orar. E ele disse, quando fores orar, orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. A importância da oração. A oração é vital na vida do cristão. A oração é poderosa em seus efeitos. A oração muda história, muda destino, muda vidas, muda família, muda uma nação. A oração, ela é poderosa, irmãos. Que arma poderosa que nós temos. E é de graça, viu, irmãos? Não paga nada para orar. Por isso Jesus disse, quando eles forem orar, tranca a porta do quarto e ali em secreto, ore ao Pai, que em secreto vai te ver e vai te recompensar. Use essa arma que é o clamor. O diabo quer te calar, o diabo quer que você não clame, que você não ora, porque o momento que você começar a orar vai ser a ruína dele, a derrota dele e a sua vitória, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala que Isaías, junto com o rei Ezequias pega uma carta que o rei Ben-Hadad lhe manda. Aquela carta é uma afronta ao reino e uma afronta ao Deus do reino. E Ezequias, juntamente com Isaías, eles entram no templo do Senhor e ele faz uma oração diferente. Eles pegam a carta, eles abrem a carta e eles mostram a Deus. Deus, lê isso aqui. Deus, vê essa afronta que está aqui contra o Senhor. A Bíblia diz que Deus, ele leu aquela carta. Nossas orações são cartas ao nosso Deus. E pode ter certeza, ele tem lido a carta da tua oração. Louvado seja o nome do Senhor. E naquela noite, Deus enviou um anjo. E o anjo foi no arraial do inimigo, que estava acampado para entrar em Jerusalém. Um anjo foi lá e destruiu e matou mais de 185 mil naquela noite. E grande foi a vitória, e grande foi o livramento. Quando você ora, Deus envia anjos para pelejar por você. Aleluia, que arma poderosa nós temos. Lá em Tiago, já falei aqui, que ele fala sobre o poder da oração. E ele diz antes, Elias era um homem feito nós, sujeito às mesmas paixões que nós. Mas ele orou. E não choveu durante 3 anos e 6 meses. Ele voltou a orar e a chuva voltou a descer. Meu irmão, quando nós oramos, Deus abre os céus, as comportas dos céus e manda bênção sobre a tua vida. Quantas coisas que você tem hoje e que você orou por elas, mas hoje estão em tuas mãos. Você tem? Tem, irmãos? Quem tem bênção aí que orou e foi respondido, por favor, dê um glória a Deus aí. Aleluia. Deus ouve o clamor, Deus ouve a oração, e Deus traz a resposta, e Deus peleja por nós, porque temos essa arma poderosa que é a oração. E Josafá, ele orando, ele ora a palavra. Ele diz: Senhor,
Está escrito. Não, ele não diz explicitamente, está escrito. Mas ele faz referência a textos escritos. Que a Bíblia diz: se alguma praga vier, peste ou inimigo, se Deus cerrar os céus, que não haja chuva, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar. Ele faz menção da oração de Salomão. Ele ora a palavra. Porque Deus tem compromisso não com aquilo que eu falo, mas Deus tem compromisso com aquilo que Ele fala. Deus tem compromisso com a palavra dEle, irmãos. Então essa quinta arma que nós temos é a palavra de Deus na nossa boca. Quando o apóstolo Paulo fala sobre nossa guerra, que é espiritual, que são contra demônios, ele fala da nossa armadura e ele fala da espada. A espada é a última arma. A espada é o último elemento da armadura. Ele diz a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Nós temos que utilizar a palavra de Deus como arma de ataque contra Satanás. Como é isso? Jesus, após ser batizado, ele é levado pelo Espírito de Deus ao deserto. E lá ele jejua 40 dias, 40 noites, ele tem fome. E quem aparece? O cão. Quem aparece? Satanás. E diz para ele: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então Jesus pega a palavra. Jesus não vai com filosofia humana. Jesus não vai com nenhum bordão, com nenhum jargão. Ele não usa nenhuma outra coisa senão a palavra. E ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra que é usada para palavra, a expressão palavra aí é rema. Toda palavra dita por Deus. Porque Satanás, ele coloca em xeque se Jesus é ou não filho de Deus. Se és, mas ele diz, Deus falou, a palavra foi liberada, porque há 40 dias atrás ele foi batizado no Jordão. O céu se abriu e desceu como o Espírito Santo com forma corpórea de uma pomba. E a Bíblia diz que ouviu o Senhor voz que dizia: este é meu filho amado, em quem tenho todo o prazer. Quando ele diz toda palavra, rema, toda palavra, todo rema que procede da boca de Deus. Então ele está dizendo, ele está se referindo, Deus já disse, Deus já falou que eu sou filho amado. Então eu fico não com o que o diabo diz, mas eu fico com aquilo que Deus diz ao meu respeito. Nós temos o poder da palavra de Deus na nossa boca. Então utiliza ela, irmãos. Amém? Na guerra espiritual, na batalha espiritual, declare a palavra: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Use a palavra. E o diabo continua. O diabo o leva ao cume do templo, ao pináculo do templo. E lhe diz: olha, está escrito que o Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito. Lança-te daqui abaixo e os anjos vão te sustentar. Você vê que o diabo, ele distorce as coisas. Ele usa a palavra, mas ele usa a palavra distorcida, fora do contexto. E Jesus diz, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo leva a um monte alto, mostra a ele os reinos da terra e a sua glória. E ele diz, tudo isso aí é me dado. Se tu se prostrar, me adorar, eu te darei. Jesus puxa a espada da palavra e diz, está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Arreda Satanás, Satanás vai embora, é derrotado com o poder da palavra de Deus. Há poder na palavra de Deus. A palavra de Deus despedaça os cumes dos montes. E nós temos uma
sexta arma para usar, que é o louvor. Acompanhe comigo aqui, do versículo 13. Diz assim: e todo Judá estava em pé diante do Senhor, suas crianças, suas mulheres, seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Então disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, morador de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, não vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram o quê? Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coroítas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Eles louvaram ao Senhor antes da batalha. Guarde isso, escute isso. Assim que Deus disse: olha, a peleja é de Deus, eu vou pelejar, a vitória é de vocês, nessa peleja, vocês não vão guerrear. Quando eles ouviram a promessa, eles louvaram ao Senhor sobremaneira. Amém, queridos? Escute, louve ao Senhor antes da guerra. Amém, queridos? Vamos continuar aqui, versículo 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Eles louvaram ao Senhor durante a guerra. Deus disse: vocês não vão lutar, vocês vão ficar só parados e vendo. Então ele se aconselhou com o povo e disseram: então vamos colocar na frente do exército os levitas, os cantores. Eles vão na frente adorando, vão na frente bendizendo e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Era esse o louvor, era essa a adoração. Amados, Deus, ele habita no meio dos louvores do seu povo. Amém, queridos? Hora de louvor, de estarmos aqui louvando a Deus, existe o sobrenatural de Deus. Ele habita no meio dos louvores. Por isso que nós temos que adorar e que louvar a Ele. Você pode mais uma vez agora levantar a mão, dar um glória, dar um aleluia, louvar o nome do Senhor. Ele habita no meio dos louvores. Eles louvaram durante a guerra. Versículo 24. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, objetos preciosos. Tomaram para si
mais do que podiam levar. E 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de bênção. Então, fizeram o quê? Louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Eles louvaram antes, durante a guerra e depois da guerra, eles louvaram ao Senhor. O interessante é que, quando eles estavam louvando a Deus, houve uma confusão no exército inimigo. Meu irmão, Satanás, ele investe, ele se levanta, ele joga seta, ele usa pessoas, ele usa circunstância para calar o meio do teu louvor, para nos entristecer. Mas, meu irmão, Satanás fica confundido, meu irmão, porque é tanta luta, tanta prova, tanto levante maligno contra a tua vida, mas de repente você vem para a casa do Senhor e você está louvando e adorando o Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Sejamos igual a Jó, que recebeu as piores notícias que alguém poderia receber, mas sabe o que ele fez? Ele louvou, ele adorou ao Senhor. Louve ao Senhor, adore o Senhor, antes, durante e depois da guerra, porque o louvor, ele liberta. Sabia disso, irmãos? O louvor liberta. A Bíblia diz que quando Deus rejeita Saul, para que não reine mais sobre o seu povo, ele continua no cargo. Ele perdeu a unção de Deus, mas ele continua no cargo. E a Bíblia diz que ele, como rei, Deus envia um demônio, porque é um demônio que vem da parte de Deus. Deus libera que um demônio o atormente, porque até Satanás tem que obedecer ao nosso Deus, porque Ele é soberano. O diabo não está solto por aí, fazendo o que quer, não, meu irmão. Há um limite para ele, porque Deus está no controle de tudo. Então Deus permite que um demônio venha, e Saul agora é atormentado por um demônio. Então um dos seus conselheiros tem uma ideia, e diz: olha, vamos fazer o seguinte, toda vez que Saul estiver em crise, estiver endemoniado, vamos arrumar alguém que saiba tocar, que tanja a harpa, porque isso vai acalmar ele. Aí alguém disse: eu conheço um homem de guerra, homem valente, o Senhor era com ele e sabe tocar bem. Quem é? Chamam o filho de Jessé, Davi. E a Bíblia diz que quando Saul estava em crise, Davi tangia a harpa e o demônio saía da vida de Saul, porque o louvor, ele liberta. Enquanto você está louvando ao Senhor, Deus está libertando o teu marido, Deus está libertando o teu filho, Deus está libertando pessoas. Enquanto louvamos ao Senhor, Deus está libertando o Parque Fênix, Deus está libertando a Coab 1, Deus está libertando o Garanhuns. Enquanto a igreja louva, Deus está libertando vidas. O louvor, ele quebra cadeias. Essa arma é poderosa, o louvor, irmãos. Por isso que o diabo quer que você fique triste, que você não louve a Deus, que você chegue num culto como esse e fique com a cabeça longe, não louve, não adore, não entre no Santo dos Santos, porque no momento que você louva, que você adora, alguma coisa acontece. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que Paulo e Silas foram açoitados e foram presos. E eles, dentro daquela cadeia, eles poderiam estar ali reclamando, poderiam estar ali murmurando, que a murmuração é o contrário do louvor. Enquanto o louvor, ele toca o coração de Deus, enquanto o louvor, ele agrada o Senhor, enquanto o louvor é recebido por Deus com um aroma suave, a murmuração, ela enoja o Senhor. A murmuração, ela fere Deus, é uma afronta a Deus, porque todo murmurador, ele está dizendo que Deus está errado. Todo murmurador, nas entrelinhas, ele está dizendo: se ele fosse Deus, não permitiria isso. Se ele fosse Deus, faria diferente e melhor do que Deus. Deus é soberano, Deus sabe trabalhar.
Nunca murmure, irmão. Nunca reclame. Que haja nos teus lábios louvor, adoração. Fica bem aos seus louvarem ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Em todo tempo te louvarei, e continuamente o teu louvor estará nos meus lábios. Paulo e Silas tinham motivo de reclamar. Meu Deus, eu não fiz nada de errado. Eu estava pregando tua palavra, Senhor. Fomos açoitados. Estamos presos aqui como bandidos. Nada de mal fizemos. Mas não, irmãos. À meia-noite, eles começaram a louvar o Senhor, a adorar o Senhor, a bendizer o Senhor. E Deus não resistiu àquilo, meu irmão. Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não resistiu. Houve um terremoto. Eu acredito que o próprio Deus desceu ali, porque veio receber a adoração daqueles homens que mesmo açoitados, que mesmo presos, que mesmo perseguidos, mesmo injustiçados, eles estavam louvando e adorando ao Senhor. As cadeias se quebraram, houve um rebuliço, as portas dos cárceres se abriram. O carcereiro, ao ver aquilo, pegou a espada e ia se matar, porque ia ser seu castigo, ia ser morte. Ele ia tirar a própria vida. Aí Paulo e Silas diz: não faça isso, estamos todos aqui. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E naquela noite, ele e sua casa foram salvos, foram batizados. Louvado seja o nome do Senhor. O louvor é uma arma poderosa de vitória. Louve o Senhor antes da guerra, durante a guerra e depois da guerra. Louve o Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Queria que o louvor estivesse aqui. Aleluia. Nós temos armas, irmãos. Nossa guerra é espiritual. Nossa guerra é contra Satanás. Nossa guerra é contra os demônios. É contra os principados. Só que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, queridos? Maior é o nosso Deus. Eu não sei qual é a tua guerra. Eu não sei qual é a tua luta. Eu não sei qual é a tua peleja. Mas uma coisa eu sei. Se você usar as armas certas, as armas espirituais, as fortalezas do inferno vão cair por terra em nome do Senhor Jesus. As cadeias serão quebradas, haverá libertação, haverá vitória, porque Josafá, ele cumpriu esses passos e ele usou o que ele tinha, espiritualmente falando. Porque Josafá, ele não tinha força de guerra, ele não tinha armas humanas que fossem párias para o inimigo que vinha. Ele não tinha um exército de guerra, cavalos, cavaleiros de guerra para lutar contra o inimigo. Ele tinha alguns, mas não era nada. Então ele não tinha o que fazer. Ele não tinha o que utilizar, nenhum tipo de armas. Não tinha como se fechar contra o inimigo. Ele não tinha o que fazer, se não usar aquilo que é espiritual. Você pode estar numa situação dessa. Você pode ter dito: eu já fiz de tudo, mas não houve uma solução para o meu problema. Nada mudou, nada aconteceu. Vai ver que você está usando as armas erradas. Vai ver que você está usando uma arma carnal. E arma carnal não consegue vencer aquilo que é espiritual. Espiritual se vence com aquilo que é espiritual. Vamos recapitular aqui. Primeira arma que ele usou foi a busca a Deus. Vamos buscar o Senhor mais uma vez aqui. Amém, irmãos? Porque Ele tem um jeito, Ele tem uma solução, Ele tem um caminho. Vai ver, você já buscou médicos, já buscou advogados, já buscou pessoas. Busque o Senhor. Ele tem poder,
Ele tem um jeito, ele tem um escape. Eles se congregaram, eles se juntaram, unidade aqui. Deus não tem vitória apenas individual, Deus tem vitória coletiva, porque a vitória individual, ela é coletiva também. A tua vitória é a vitória da igreja, meu irmão. E quando nós estamos orando aqui, não é por uma pessoa só, não é uma pessoa só orando, mas são todos que estão juntos orando por tua bênção e por tua vitória. E a Bíblia diz: o que ligarmos na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligarmos na terra terá sido desligado nos céus. Tudo aqui que concordamos, e que houver concordância com o céu, você vê que o verbo é terá sido. Então, se houver concordância com o céu, ligarmos aqui, vai ser ligado na tua vida. Se desligarmos aqui, ter desligado na tua vida também. Esse é o povo de Deus. O jejum. Vai ao campo de jejum. Ora. Te consagra. A oração é poderosa. A oração é um Deus vivo, um Deus poderoso. Usa a palavra de Deus. E usa o louvor. Antes, durante e depois da guerra. Quando você usa o louvor antes, durante e depois, o resultado é vitória, vitória e vitória para a tua vida. Amém, amados? Feche seus olhos. Adore o Senhor. Adore o Senhor um pouco mais. Adore o Senhor um pouco mais. Abra a tua boca e adore aquele que é digno, aquele que é poderoso, aquele que é rei, aquele que é Deus, aquele que é fiel. Deus, nós sabemos, ó Pai, que a nossa luta é contra quem está por trás. Não é uma luta humana, não é na força do homem, é no teu poder. Por isso, ó Pai, nós revestimos agora de toda a armadura de Deus, cingimos os lombos com a verdade, vestimos a couraça da justiça, calçamos os pés na preparação do evangelho da paz. Na cabeça colocamos o capacete da salvação, embraçamos o escudo da fé, desembanhamos a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, nos fortalecendo em Ti e na força do Teu poder. Aleluia. Usamos a palavra, usamos a oração, usamos o louvor. Vamos louvar o Senhor. Vem uma música aí, maestro Mateus. Vamos louvar o Senhor agora. Ô glória. Escute. Louvar antes. Sabe por que louvaram antes? Porque receberam uma palavra de vitória. Quem aqui já recebeu uma palavra de Deus? Você tem uma palavra sobre a tua vida? Então louve o Senhor, meu irmão. Então louve o Senhor. Ele já liberou uma palavra sobre a tua vida. Eles louvaram no meio da guerra. Eles louvaram depois da guerra. Enquanto louvamos aqui, Deus vai derrotar meus inimigos, te dá a vitória. Louve a Ele. Adore o Senhor. Louva, mulher. Deus está entrando no teu lar. Louva que a porta está se abrindo. Enquanto você louva, Deus está derrotando teus inimigos. Poderoso Deus eterno, que há de vir em glória. Louva, jovem. Louva, homem de Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Louve, louve, louve com as tuas palavras. Louve com as tuas palavras.
Louve com as tuas palavras. Louve porque Ele merece. Louve porque Ele é digno. Aleluia. Adorando terra e céu cantarão. Vamos cantar outra música. Subirá. Vamos declarar aqui, ainda que a figueira não floresça, não há fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Vamos cantar essa. Em nome do Senhor Jesus, que encaixa melhor aqui. Aleluia. Vai louvando ao Senhor. Vai louvando o Senhor. Vai louvando o Senhor. Floresça, não haja frutos na vide, e o produto da oliveira me dá. Eu me alegrarei. Louve ao Senhor aqui. Eu me alegrarei. Independente das circunstâncias. Ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na vide, Louve! e o produto Enquanto você louva, Deus está te dando vitória. Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Louva, igreja. Adora. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Não cesse de louvar. Não cesse de adorar. O louvor é poderoso. É arma de vitória. 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 Louva, 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 louva. Adora, 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 adora. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão levante a mão. seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar aumenta o volume da tua voz. essa luta me matar, o desespero me tomar. Adora, jovens. Adora, homens. Adora, mulheres. Adora, igreja. Na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Se alegre.
haja frutos na Se alegre vide, na presença. produto da oliveira pinta, toda firme alegra, toda firme alegra, toda firme alegra. Ele habita no meio dos louvores. Aleluia. Nossos inimigos estão sendo derrotados. Não vamos nunca mais murmurar, nunca mais reclamar. Pelo contrário, ações de graça, louvor, adoração àquele que merece. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Use, irmãos, as armas espirituais que Deus tem te dado, e as cadeias e os grilhões serão quebrados, e a vitória será tua. O resultado de quem usa as armas espirituais é vitória, é triunfo, em nome de Jesus. Amém? Abraça seu irmão que está ao seu lado aí. Vá na paz, vá na bênção. Terça-feira tem culto, quinta-feira tem culto. Que Deus vos bendiga.